começar o jogo no Parc des Princes, em Paris. De um lado, o Brasil. De outro, o combinado Paris Saint-Germain, Bordeaux. Uma semana antes dele morrer, teve o jogo Brasil-França no Parc des Princes, que ele deu o pontapé inicial. E que eu estava de repórter de campo. E foi a última vez que eu vi o Senna. Então, era programada uma foto que seria do Ayrton junto comigo, os dois possíveis tetras. O Brasil tetracampeão de futebol e o Ayrton Senna tetracampeão da Fórmula 1. Um tetra na Fórmula 1 era muito mais certo do que o tetra da seleção brasileira, porque Ayrton Senna, na melhor equipe do mundo, que era a Williams, era tetra garantido para nós. A gente vinha de 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, ganhamos em 70, então... E a gente fez tipo um pacto ali na hora, não, vamos ganhar, mas você também tem que ganhar o tetracampeonato. Aí a presença de Ayrton Senna não leva nenhum jeito para a coisa. Deu o pontapé inicial, vai voltar para a tribuna. Quando o Ayrton deu o pontapé inicial, ele saiu correndo, tem uma imagem dele que ele vai indo, e ele falou, ó, acelera daqui que eu acelero de lá, vamos acelerar junto. O Ayrton, quando ia correr no domingo, né, Gilmar? Parava. O Brasil inteiro parava. E eu, que não sou um fã número 1 de automobilismo, eu ficava em casa aos domingos, não saía de casa para ver o Ayrton Senna correr. Como se eu fosse ver um jogo de futebol, ver o Pelé atuando, um grande artista, um Zico, um grande jogador. E era realmente um fã do Ayrton Senna. Se algum dia saiu alguma coisa minha de sentimento, sem ter sido pensada, sem nada, foi acrescentar ao nome dele a palavra Brasil. E a gente vê que não importa a região do país. Eu não fazia programa algum quando tinha Fórmula 1. Tamanha era a paixão por Fórmula 1, tamanha era a paixão por acompanhar o Ayrton Senna. Ficava, não perdia nada, né? Um super-herói que a gente tinha quando criança, que nos trazia vitória, música e inspiração nas manhãs de domingo. Mas começou a me chamar a atenção como era um momento em que a minha família inteira se reunia como se estivesse assistindo um filme de ação. E o Ayrton teve essa capacidade de fazer nós, brasileiros, nos sentirmos orgulhosos de sermos brasileiros. Cada vez que ele enfrentava o primeiro mundo no que ele tinha de mais avançado e vencia. O Senna mudou um pouco as manhãs dos domingos da televisão brasileira. Não é que a audiência tenha duplicado, não. A audiência quase que triplicou. O que o Senna fez com o automobilismo é que ele transformou o automobilismo em futebol. Domingo era dia de clássico. Corria de kart por causa dele. Eu lembro que quando eu tinha a imagem de Ayrton Senna na minha vida, assim, eu falava para o meu pai que eu ia ser a primeira pilota de Fórmula 1 da história. When I became a teenager, quando me tornei adolescente, comecei no kart. E estava vendo sempre os vídeos, porque sabia que ele tinha começado no kart. Via como ele encarava a pilotagem. Na verdade, tentando imitá-lo. just really trying to emulate him, you know. Pude conhecê-lo pessoalmente, a família, o pai, a mãe, todo mundo ia acompanhar ele nas corridas e ele era um fenômeno, estava ganhando tudo naquela época. Ele teve uma escola muito boa, né? Porque o pai dele deu a ele condições dele treinar muito. Quando o Ayrton foi pela primeira vez para o Mundial de Kart, tinha uma regra lá que cada país tinha que ter uma pintura ou uma cor especificamente. O meu pai falou, não, vamos fazer o capacete amarelo inteiro, que vai se destacar, e como estamos em pouco tempo, vamos fazer essas duas faixas como se saísse do olhar. Então fica verde, amarelo e azul. Fora do Brasil, o Fullerton foi o grande adversário do Ayrton e, na verdade, foi com quem talvez ele tenha travado as batalhas mais épicas que não são conhecidas, né?
Fullerton foi o maior piloto de kart da década de 70 e 80, era um gênio, ele corria até os quase 40 anos. A referência de kart na época era o Fullerton. E o Ayrton tinha muita habilidade e era o título a ele conquistar, seria o título mundial de kart. Ele era realmente muito veloz, naturalmente veloz. Sua sensibilidade para os níveis de aderência era incrível. Foram sempre disputas muito limpas, duras, difíceis, mas sem colisões. Pela primeira vez, a FIC, a Federação Internacional de Kart, colocou decibilímetro nos cartões que o carro não poderia passar de 110 ou 115 decibéis. E por alguma razão, o kart do Ayrton passou dos 110 e ele foi punido em algumas posições que influenciaram no final da corrida para ele não poder chegar à semifinal, à final, com colocação que ele poderia ser campeão. O negócio dele era correr e ganhar. E foi com o Fullerton que ele viveu isso. Se ele continuasse no kart, ele ia se tornar um piloto mais refinado. Mudaria com o passar dos anos. Eu não segui o mesmo caminho porque meu irmão mais velho morreu numa corrida de motos e minha família sofreria muito se eu corresse de carro, moto ou qualquer categoria mais perigosa do automobilismo. Então eu tinha alguns anos de experiência para usar a meu favor e foi isso que eu fiz. A razão mesmo de eu me dar bem contra ele foi experiência. Quando Ayrton pensou em ir para a Inglaterra para poder disputar um campeonato, meus pais não eram a favor disso, mas acabaram concordando como uma experiência, né, para ele. Quando ele falou que queria correr de carro, eu falei, mas você não pode, você não está danado, você não sabe, ali é uma coisa de precisão. Então, com a Ayrton foi no meu escritório aqui na Faria Lima e falou, o que você acha? Eu liguei para o Ralph Furman, que era dono da Vandina, e falei, Ralph, eu estou te mandando um brasileiro que vai ganhar o campeonato para você. Cuida bem dele. Mas não deu outra. No dia da primeira vitória dele no carro de corridas, vencendo o argentino Mancidia. Ele estava com a jovem esposa Lilian. A luz estava bonita, era março. O sol brilhando e batendo direto no rosto deles, abraçados e se beijando. Eu mostrei a foto e ele ficou muito feliz. Foi assim que eu comecei a trabalhar com ele. Isso foi um problema para eles. E aí a grande surpresa em Brands Hatch, estou parando, estou abandonando o automobilismo. Eu estava fotografando e perguntei, como assim abandonando? Você está ganhando tudo quanto é corrida. Ele disse, mesmo que eu ganhe todas as corridas, ainda assim eu não conseguiria patrocínio para continuar. Não quero que meu pai continue pagando. A família não queria mais que ele corresse. E ele parou e foi trabalhar na metalúrgica do pai. E virou um menino absolutamente triste. Voltou para os negócios da família e ele exercia tudo isso, só que sem brilho, como se fosse uma lâmpada apagada. Meus pais, vendo isso, chegaram à conclusão que era melhor deixar ele viver essa vida, que não é o que eles gostariam, mas era algo que era muito importante para o Ayrton.
Eu estava em casa quando recebi um telefonema em fevereiro de 82. Estou de volta. I'm back. Primeira vez que eu o vi correr foi na Bélgica e ele ganhou a corrida, como aliás fazia sempre naquela época. E aí se aproximou e disse assim: o senhor que é o senhor Galvão Bueno? Ele falou: eu sou o Ayrton Senna da Silva. O senhor ainda vai ouvir falar muito de mim e ainda vai transmitir muita corrida minha. Eu nunca vi alguém com a confiança dele. É um negócio assim extraordinário. A gente pensa dia e noite em automobilismo, então a gente treina 2, 3 vezes por semana, às vezes 4. O Ayrton, como na época acontecia com a grande maioria dos pilotos brasileiros, não foi descoberto pelos brasileiros, foi descoberto pelos ingleses. É uma manchete nos jornais ingleses que passou a chamar a atenção do brasileiro. Quer dizer, a manchete era assim: Silverstone, em vez de Silverstone. E nós fomos para lá transmitir ao vivo para a Globo uma corrida de Fórmula 3, ou seja, já se tinha a certeza de que ali existia um grande campeão e que ia fazer a diferença. Ayrton venceu as 9 primeiras. E aí eu me dei conta de que o cara tinha uma percepção da aderência da curva antes de chegar, não no meio da curva. Nós batemos. Um dia o carro dele veio parar nos meus ombros. Em outro, batemos de lado em Snetterton. Por 2 vezes ele recebeu anotação de direção perigosa e sua licença de piloto. E ele ficou muito bravo. 30 anos depois, o automobilismo inglês ainda comenta aquela temporada. Se tornou algo que todo mundo gosta de lembrar. Na época da Fórmula 3, meus amigos da Fórmula 1 vinham ver e alguns diziam: ok, vamos esperar a Fórmula 1, ali vai ser muito mais difícil. E foi o que se viu. No final de 1983, o Frank Williams entrou em contato com ele e ofereceu um teste em Donington. Sem compromissos, só uma oportunidade dele testar um carro de Fórmula 1 pela primeira vez. Ali não teve como, né? Não ficar fã de uma pessoa que, com aquela idade que ele tinha, com aquela confiança toda, naquele momento dele ali. Ele não tinha certeza se ele ia conseguir a vaga na Williams, como acabou não conseguindo, porque não existia a vaga. Aí entramos junto no caminhão. Ele passou debaixo do carro, olhou para cá, olhou para lá. E ele vai e bate na lataria do caminhão e fala: é hoje. É hoje. Estava escrito, me lembro muito bem, no painel, né? Cuidado, piloto novo, né? Brincadeira bem inglesa. A primeira resposta foi normal, a segunda ele já... Eu acho que Deus está me dando um presente que eu vim esperando há muito tempo. É um sonho que há muito tempo eu tenho e que está sendo realidade hoje. O momento se prolonga, como se durasse horas. A emoção de Ayrton é sentida até pelos mecânicos. O carro sai do box, devagar. Eu fui em alguns trechos da pista e estava vendo um cara, esse cara, ele está mentindo, ele já andou de Fórmula 1 e não é a primeira vez. Assim que eu saí do boxe, eu achei uma potência enorme, mas com 2, 3 voltas eu já estava acostumando a pegar. Parece que não tem segredo nenhum. Não fechamos porque a gente devia ter contrato para 84, mas claramente Frank qualificou Ayrton como um piloto fora do comum. Seria um passo muito grande sair da Fórmula 3 e ir direto para uma grande equipe. Não seria nada fácil. Então Ayrton escolheu ir para Toleman, onde ele trabalharia com uma equipe menor. Foi uma entrada suave na Fórmula 1.
E sem dúvida não um carro para ganhar uma corrida. Ele não vai ter condições de competir contra uma Ferrari, uma Renault, uma Brabham, mas um carro para subir no pódio. Mas acho que o boom mesmo, assim, Kaya Lame ele já tinha mostrado o início todo do que seria a carreira dele. Ele já conseguiu a façanha de marcar ponto. E é bom lembrar que... Só marcavam 6. Eram só 6 que marcavam pontos, né? A bandeirada preta e branca para Niclauda. Terminada a corrida, vai no parque fechado, para o carro e ele não saía do carro. A gente ajudou ele a sair do carro, porque ele sozinho não sairia. O braço, assim, totalmente enrijecido. Mas eu não conseguia guiar o carro, rapaz, impossível. Um peso que eu nunca senti na minha vida, pô. E foi a corrida inteira, assim, o motor falhava ainda. Porque naquele tempo não tinha esse negócio de ficar bebendo água, a direção era dura, então a coisa era no braço. Ele não estava preparado fisicamente. Ele subestimou a duração de uma corrida de um grande prêmio. Aí eu falei, expliquei para ele, aí, isso é inacreditável, você tem um coração assim, um passarinho, porque bate, mas não manda sangue para lugar nenhum. É por isso que você desmaia. E tem uma frase dele logo a seguir ali que me lembra muito e que marcou, passou a ser uma característica dele. Ele disse, esse brinquedo aqui é completamente diferente. Tenho que mudar minha vida e mudar o meu preparo físico. Começou a ser o ponto forte dele. Porque ninguém fazia trabalho. Ele foi o precursor da preparação física, mental, emocional na Fórmula 1. Bem, amigos da Rede Globo, a partir de agora, estamos ao vivo da cidade de Monte Carlo, no Principado de Mônaco, onde daqui a pouco será corrida a 6ª etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 em 1984. Ele, com uma Toleman, fez um estrago num grande prêmio memorável e aquilo despertou atenção. E acho que todo mundo que curtia a Fórmula 1 olhou um para a cara do outro e falou, opa, o cara é bom. Ayrton Senna está na 7ª fila. O Carlos tem dificuldade na largada. Mansell bateu quando liderava e Prost era o líder. Prost vai recuperar a ponta. Está batendo forte demais o Mansell. O Ayrton se segurando, vai para o terceiro. Ele foi muito bem em Mônaco. Foi uma corrida incrível. E imediatamente nós percebemos que o Senna era especial. Vai tentando colocar do lado de fora. Vai com muito apetite e passa por Niki Lauda. Incrivelmente rápido. Ele sabia o que estava fazendo. E daquele momento em diante, ninguém teve uma carreira tão fora do comum como ele. Show e musical do brasileiro Ayrton Senna. Um tal de Jacques Ickx, um belga, viu que o Alain Prost ia perder aquela corrida, aí resolveu dar uma ajudinha, né, ao francês e terminou a corrida. Vai ser dada a bandeirada para Prost. Ele lentamente vai parando. Então, o Ayrton passou direto. O fato de você olhar no rosto dele que ele não estava feliz naquele pódio de Mônaco com o 2º lugar na chuva mostra que ele procurava muito mais. O mais engraçado do Grande Prêmio foi depois, né? Tudo que aconteceu depois. A consequência. O fato da corrida ter se encerrado antes, ela dizia o regulamento, valeram os pontos pela metade. Se tivesse continuado a corrida 3 ou 4 voltas, já teria completado 75%, então ele somaria 9. Como ele somou 4,5, no final do campeonato, o Niki Lauda ganhou o campeonato dele, Prost, por meio ponto. Ou seja, se o Jack Ickx tivesse deixado seguir a corrida, o Ayrton teria conquistado a vitória naquela corrida. E o Prost teria feito 6 pontos. E o Prost seria pentacampeão do mundo. A Toleman foi um período de aprendizado. Foram 3 pódios, o que era um grande resultado. Foi um bom carro para o Ayrton aprender a ser um piloto de Fórmula 1, porque ele realmente aprendeu e cometeu erros sem estar no centro das atenções. Saiu Ayrton Senna, bateu forte, aí você vai vendo. Vinha muito bem na prova Ayrton Senna. Eu era um fã do Prost, mas o Senna era diferente. E aí ele consegue a ultrapassagem na freada da paddock. Mostrou tudo que sabe aí Ayrton Senna. E aí teve o GP de Portugal, quando ele desafiou as McLaren.
E olha o laudo em cima do Ayrton, que era o terceiro lugar. Ayrton Senna e Nick Lauda. Não estava muito claro no início, mas que tinha um sujeito fora de série, absolutamente extraordinário como piloto, como profissional. Nascia um herói. Essa imagem é bonita de se ver. O grande Lauda e quem sabe, o futuro grande Ayrton Senna. Aí a gente pensou, isso é numa Toleman. Imagine o que ele vai fazer com a Lotus no ano que vem. Eu sempre falo que quanto maior é a potência, você seleciona mais o piloto. Você pega uma corrida com fórmula com 1000 cavalos, dos 20 vão sobrar 2, 3 para ganhar a corrida. O resto fica para trás. Os turbos eram difíceis, porque nos treinos você tinha 1.100 cavalos de potência quando acionava o booster. Imagine o que é isso, 2 vezes a potência de um Fórmula 1 atual. O motor de treino era feito para dar 5 voltas e jogar fora. Eram carros que davam coice, né, nas costas do piloto, basicamente. Você tinha de pilotar em cada metro da pista, você brigava com o carro. Eles eram assustadores. Era um carro para homem. Toda aquela potência, aqueles rodões e nada automático. No automatic shift. Agora são mais carros para moças. Era barra pesada. Hardcore. Aí é que ele passa a se sobressair ainda mais, porque o limite passa a ser extremo. Foi quando o Ayrton foi correr na Lotus John Player, que era a preta, a Lotus Renault, aquele carro lindo. Aí a gente começou a pintar com um limão que vai ficar, né, muito bonito. A mudança para a Lotus, claro, foi algo mais sério. Havia o motor Renault, uma equipe maior, orçamentos maiores, mais tecnologia, mais tudo. Se você disser Ayrton Senna para mim, o que vem à minha mente, além, é claro, do amigo, é a sua velocidade. Suas voltas de classificação na Lotus. Quando Ayrton saía para a classificação, todo mundo ia para a mureta do box para assistir. E você podia ouvir ele chegar na entrada das curvas. Que você via ele com aquele olhar concentrado, olhando o monitor para ver o tempo que ele ia ter que fazer. Ele disse, numa volta dessa, eu nunca olho no painel. É desperdício de energia. Eu disse, como? E ele, eu me guio só pelo som. Vi aquele rapaz fazer coisas com o carro que ninguém mais fazia. Com pneus de treino, sem áreas de escape, em curvas de alta, de lado, indo embora. Era o que ele fazia melhor que todos nós. Era como se ele tivesse 3 mãos e 3 pernas. Simplesmente especial. Os pilotos na chuva são, em sua maioria, instintivamente cautelosos. Você não tem muita visibilidade, falta aderência e você perde um pouco da confiança em si mesmo. Aquela primeira vitória em Estoril, quando ele venceu com a Lotus, aquele carro não tinha a menor condição de vencer aquela corrida. Nenhuma. Vai começar o Grande Prêmio de Portugal. Senna vai assumindo a ponta. Hoje não haveria largada naquelas condições. Pode acreditar que não. Eu só dava o capacete. O carro nem aparecia praticamente, né? Você pode dizer que ele caminhou sobre a água. Vai Ayrton contorna. Vem trazendo Ayrton Senna. Do terceiro colocado para trás, todos tomaram uma volta de Senna naquele dia. Isso foi marcante.
Prost simplesmente aquaplanou e rodou na reta. Rodou na reta, Prost! Depois, eu perguntei a Senna se ele estava usando terceira marcha numa curva que todos faziam com cuidado em segunda. Ele disse sim, às vezes em terceira, às vezes em quarta. Ele explicou: você não tem que ficar cantando pneus e sim manter o carro mais quieto, equilibrado, fácil de guiar. Qual o sentido em ficar patinando? Você não chega a lugar nenhum. Bandeirada para ele! Ayrton Senna! Ayrton Senna vem do Grande Prêmio de Portugal! É a sua primeira vitória na Fórmula 1. E você, em todo o Brasil, é testemunha do nascimento deste novo grande ídolo desse esporte. E eu disse, cara, você é um espetáculo, todo mundo rodando na reta, aquaplanando tudo. Que corrida você fez? Eu falei, porque a televisão não mostra tudo. Você não tem ideia de quantas vezes eu fui embora e voltei. A história dele na Lotus, eu acho que foi o tempo heróico do Ayrton Senna. O Senna nunca batia com pilotos ruins ou muito cautelosos. Ele sempre batia com caras bons, agressivos. Corrida é isso. O Rosberg meteu por dentro, o Ayrton disse, comigo não. Rosberg rodou e sobrou para o Piquet, veja no replay. em Monte Carlo. Eu estava treinando em Monte Carlo, tentando me classificar, andando rápido. E de repente, no meio da pista, ele estava andando devagar, olhando pelo retrovisor e acabou destruindo minha volta. No boxe eu disse a ele, por que você fez isso? Por que não cooperou? Você é novo na Fórmula 1. Normalmente a gente se afasta para que os outros se classifiquem, é assim que funciona. Ele olhou para mim e... Ok, sem problema. No sábado, na hora da classificação para o grid, eu fiz o tempo mais rápido e fiquei na pista, andando devagar, esperando por Ayrton. Ele veio na curva como um louco, e eu estava no meio da pista e parei o carro. Acelerei de novo e destruí a volta dele. Nos boxes ele ficou louco. Eu disse para ele... Desse momento em diante, nós tivemos um bom relacionamento. Eu falei com ele, ele falou comigo e não tivemos mais problemas. No more problems. Pinta a luz vermelha, vai pintar a verde. Ayrton e Nigel Mansell na primeira fila. Pintou a verde. Ayrton tenta dominar. O que mais me chamou a atenção é que ele sempre largava na frente, mas ele não vencia a corrida. Lógico, naquela época eu não tinha experiência, né, para saber o tipo de carro, né, eu era uma criança. Ele enfileirou pole positions naquele ano. Todo mundo sabia que o desempenho dele em treino não seria o mesmo em corrida, era um outro universo. E ele pegou a Lotus no momento que a Lotus não estava tão bem, estava tentando recuperar. Quando o Ayrton foi para a Lotus em 85, Hélio De Angelis era o companheiro de equipe. E ele era bom. Mas o Ayrton jogou pesado. Viu que tinha que vencer o Hélio para seguir em frente. As exigências que o Ayrton fez, vetando alguns pilotos, na verdade, eu acho que eram muito menos por medo de perder dos caras, alguma coisa assim, do que no sentido de otimizar o trabalho da equipe. Eu acho que nisso ele era bastante consciente. E me lembro de um jantar que era a despedida do Hélio De Angelis da Lotus. E disse que estava na hora de ir embora. E agora que já está certo que Ayrton Senna continua mesmo na Lotus, o que se discute é a contratação do segundo piloto para o ano que vem. A Renault era muito ligada ao Warwick e queria um lugar para ele em alguma equipe que tinha motores Renault. Foi um momento difícil para mim. Assinei o meu contrato com a Lotus para ter um tratamento igual a Senna para 86. Nós alternaríamos o carro reserva. Eu já tinha escolhido meus mecânicos, meus engenheiros, tudo. Ayrton tinha um patrocínio forte e fez muita pressão para se livrar de mim. E foi o que aconteceu. Eles rasgaram o contrato na minha frente. Era preto no branco. Era assim que ele negociava. E como na maioria das vezes ele levava a própria vida dele.
Acho que ele sabia que a equipe não seria capaz de fornecer 2 carros de ponta. Aí eles escolheram um jovem inglês, o Johnny Dumfries. Para ele foi um grande passo, mas era muito difícil de ele se colocar no mesmo nível do Ayrton. Então aconteceu algo muito estranho. Recebi uma carta de Ayrton me desejando tudo de bom em 1986. Acho que ele não imaginou o impacto que eu tinha sofrido. Não acho que ele pensou que estava me atingindo, que estava destruindo a minha carreira. Ele só queria o melhor para Ayrton Senna. Pintou a luz vermelha, a verde, a primeira largada do ano. Ayrton sai bem, Mansell forçou, já puxou por fora. Eles vêm juntos. A vantagem é de Mansell. Ayrton força, entraram na curva. Ayrton não quis abrir, foi simbólico na ponta. Eram caras muito bons, personalidades fortes. Prost, Piquet, Senna, Mansell. Prost tira para tentar a ultrapassagem. Uma na frente, Ayrton Senna. Nelson Piquet vem de carona em segundo. Senna é o primeiro, Piquet o segundo. Era mais intenso. Era uma competição pessoal. Ao mesmo tempo, havia respeito. Só uma pessoa conseguiu colocar aqueles 4 campeões juntos na mesma foto. Bernie Ecclestone. Foi uma grande foto dos 4 na temporada de 1986. Foi um cara que tinha uma característica completamente diferente de mim. Ele se dedicava ao ponto de automobilismo ser muito mais importante para ele do que a própria vida dele. Piquet dá tudo em cima de Ayrton Senna. Vamos disputar a freada no final da reta, é uma freada difícil. Nelson Piquet e Senna toma a ponta, Nelson Piquet. Como você sabe, sempre houve uma certa dificuldade no relacionamento de Nelson e Ayrton. Principalmente porque Nelson via Ayrton como um brasileiro que não apenas poderia ser um competidor direto, mas também tomar seu lugar no Brasil. Até o Nelson Piquet, que era um piloto que guiava com muita precisão, ficou mobilizado com a chegada de um compatriota. Imagino que isso acendeu nele a vontade de derrotar o Senna, custasse o que custasse. Piquet foi por fora agora. Fez a manobra. É um circuito muito difícil de ultrapassar também. E aquela ultrapassagem do Piquet, e aí acho que ele deve ter ido ali mesmo com aquela vontade louca, porque era o Senna, é antológica. Ele colocou por fora e de lado, e só porque era o Ayrton ele fez aquilo, porque sabia que era um concorrente leal. A parte de fora sempre muito mais suja, porque no treino ninguém passa por lá. Ele vai e para na frente, pô. Agora vem. Ou você bate ou eu passo. Dizem que ele fez até um gesto. Não vi. Ele fala que fez, eu não vi. Vai Ayrton, vai com tudo. Botou, saiu na frente, consegue a ultrapassagem. Botou o Mansell pra fora e o Prost na carona. A chegada de Jerez na fronteira ali foi um momento de tensão, né? Aquela última volta. Mansell vem alucinado atrás da Ayrton Senna. Vai forçar tudo nessa freada. Eu imaginava que o Mansell conseguiria passar, né? Mas ele posiciona o carro tão bem que ele não dá chance, não deu os metros que faltavam para o Mansell poder conseguir finalizar a ultrapassagem. Ayrton gira na frente dele, ele vem pela reta, agora é pressão total no turbo, vem os dois pela reta, Ayrton Senna, sai do Mansell, por meio o carro, Ayrton Senna! Vontade incrível de vitória, uma garra, determinação, um desejo superior de atingir um objetivo. Isso aí é o Brasil. Naquele momento da corrida de Detroit em 86, eu acho que o Ayrton lavou a alma dele, ganhando, né, a corrida lá. E ele lavou junto a alma de todos nós brasileiros, que naquele momento a única coisa da qual a gente se orgulhava era de ganhar no futebol, a gente ser bom no futebol. O Brasil tinha sido desclassificado da Copa do Mundo de 86 pela França. E o Ayrton corria numa equipe que tinha franceses, né?
O meu projetista da equipe era francês, parte dos mecânicos eram franceses, porque era a Renault que fornecia os motores. E eu tive que aguentar aquela tiração de sarro o dia todo, né? E no domingo, peguei a bandeira, como uma forma de vingança, né? Do que tinha acontecido no dia anterior. Aí virou uma coisa muito explosiva, porque o Brasil não gosta de automobilismo, o Brasil não gosta de tênis, o Brasil não gosta de futebol, o Brasil gosta de ganhar. Ele não pensou em se promover levantando a bandeira. Ele pensou, eu tenho certeza que ele falou, pô, o povo lá tá tudo triste, que o povo gosta de futebol e tudo mais. Vou mostrar, eu tenho orgulho de ser brasileiro, todo mundo tem que ter, todo brasileiro tem que ter. Isso é ser patriota. Dar a volta por cima e lembrar de pegar uma bandeira do Brasil. Aquilo era muito simbólico. Isso é sensacional. Me comoveu profundamente. Ele ganhou meu coração, principalmente com aquela bandeira. A gente ainda vinha daquela geração forçosamente de carneirinho, vítima de uma repressão, de uma ditadura. Então era bom ver a força do povo brasileiro representada naquele cara. Um cara que bate no peito e diz, eu sou grande, eu posso. Que a gente olha e tem orgulho de falar assim, sabe o Ayrton? Então, eu sou do país do Ayrton. Os japoneses queriam muito ter o Ayrton pilotando um carro ou um motor deles. E foi aí que a Lotus resolveu trocar o motor Renault pelo motor Honda. Em 1987 foi a primeira vez que o Senna correu com o motor Honda. Ele vinha da Renault e como eu já era piloto de testes da Honda, o conhecimento sobre o motor era a minha única vantagem sobre ele. O único momento em que eu o via na pista era quando ele me ultrapassava dando uma volta em mim. Ele aparecia no meu retrovisor e em seguida eu já estava vendo a traseira do carro dele. Olha o Nakajima aí, Prost faz a ultrapassagem, Nakajima entra na frente do Mustang. Senna e Prost passando, e Nakajima ali no meio dele, dizendo o que eu estou fazendo aqui. Os acidentes de Ayrton eram resultados de uma disputa que ele travava. Os meus acidentes aconteciam porque eu errava. Eu vi os dados da telemetria de Ayrton, aí tentava fazer igual. Eu também queria ser mais rápido, mas você nasce com algumas coisas e com outras não. Eu também já era bem mais velho. Por isso era bem consciente da diferença que havia entre nós. Para mim, ele foi um grande instrutor. Antes de treinos dos GPs, ele me dava dicas detalhadas sobre a pista, mostrando os pontos perigosos e os locais importantes. E isso me ajudou muito, pois era o meu primeiro ano. Era um cara muito generoso. Ayrton era inegavelmente o mais rápido na pista, mas nem sempre teve o melhor carro para a corrida. Ele podia ter um carro rápido, mas não necessariamente o melhor. Eu me acostumei mal a vencer, em todas as categorias que eu passei, eu sempre venci. Que a Fórmula 1 foi uma experiência totalmente diferente e eu tive muitos momentos de frustração. E isso mexe com você, mexe com a tua estrutura. Um dia estávamos andando de bicicleta e ele disse, John, o que você acha da McLaren? O que eu posso esperar? Eu disse, é a equipe do Alan. Ele é muito esperto, um piloto fantástico. E eles agora têm os motores da Honda. Acho que você tem que ir com calma, construindo seu lugar na equipe. Então ele parou a bicicleta e disse, não. Se eu for para lá, vou elevar o nível deles. Vou destruir o Prost, física e mentalmente. Eu vou lá e vou dominar o Alan completamente. E aí nasceu o que muitos chamam até hoje de equipe dos sonhos, o Dream Team da Fórmula 1.
Ayrton Senna, Alain Prost, McLaren e os japoneses da Honda. '88 para a McLaren foi um ano fantástico. 15 vitórias em 16 corridas. E era um domínio um pouco diferente do que a gente vê hoje, por exemplo, porque na equipe havia 2 pilotos fenomenais, né? Prost, vem por dentro. Um tinha chegado ao topo alguns anos antes. E aquele garoto esfomeado fazendo com Prost o que Prost fez com o Lauda. Prost sai à frente para fazer a ultrapassagem. Mas perdeu tangência, volta Ayrton Senna para dar o troco em cima dele. Ele estava chegando na equipe e queria marcar seu território. Sinto orgulho de ter sido a referência, o cara a ser derrotado. Mas ele também representava isso para mim. Essa motivação última. Eu acho que em Mônaco ele conseguia passar, acho que por dentro do muro, né? Porque o que ele fazia na pista de Mônaco também era impressionante, né? Então ele aproveitou Mônaco, né, o ambiente ideal, praticamente dentro do país do Prost, para tentar assim arrasar. Ayrton foi 1,5 segundo mais rápido, inacreditável, em carros idênticos. Ele voou na pista, mas quando voltou para o box, ele parece ter se assustado com alguma coisa. Ele entrava naquela espécie de transe que ficou mundialmente famosa. Eu não acredito que tenha existido piloto capaz daquilo. Ele falou que ele foi andando mais rápido, e que entrou num túnel, assim, e chegou um ponto que o automóvel passou a ser uma extensão dele. Nós pilotos às vezes entramos nessa espécie de super ritmo monótono em que tudo fica mais fácil, mas o nível dele era muito alto. Ele estava num nível de automação entre ele e a máquina que ele guiava aquele carro por instinto. Né? E de repente o Alan, que era o centro da atenção da mídia e da equipe, foi abandonado. Alan ficou lá, sem pai nem mãe. Na corrida, as coisas acabariam diferentes daquele treino fantástico. 4 segundos agora para verde, vamos para a largada de Monte Carlo no verde. Prost tenta forçar, Senna larga na frente, Berger vem por dentro. Eu me lembro que na largada, Senna foi embora e Prost ficou atrás do Berger quase meia corrida. Ayrton estava 50 segundos à frente. Bem no seu estilo, Prost fez 2 ou 3 voltas mais rápidas, certo de que Ayrton, mesmo com a grande vantagem, ia responder. E ele respondeu. Aí Senna contorna a rasgar, vem trazendo a McLaren. Foi quando deu errado. Ele relaxou, depois de Ron Dennis dizer: Ayrton, você está liderando com quase 1 minuto. Pelo amor de Deus, diminua. E foi quando ele perdeu a concentração e bateu. Olha aí, Ayrton Senna. Olha aí, Ayrton Senna. Dali eu notei uma série de pequenos problemas que contribuíram para essa falta de concentração, que era o fato de eu estar numa equipe nova, numa atmosfera nova, um trabalho com pessoas diferentes, da equipe, com o próprio Prost. Tudo isso aconteceu aqui. O primeiro título dele em 88 foi, acho que, a coisa que mais me marcou em Suzuka, porque mostrou o espírito, assim, a primeira vez que eu vi o espírito do guerreiro, assim, dele, né? Ficou Senna, ficou Ayrton Senna na largada. Impressão que engasopou ali o motor, ficou muito Senna, Prost escapou à frente. Largou mal, muito mal. Na primeira volta caiu lá para 14º, 15º e foi buscar um companheiro de equipe com um carro igual, né? Que não era fácil. O Senna desenvolve bem. Ele vai por dentro. Faz a ultrapassagem na freada da Chinquena em cima de Alboreto. E vai buscar a vitória com uma confiança, fazendo as ultrapassagens no momento justo, no momento certo. Prost e Capelli já aparece Senna, já vem pra cima dos dois. Então vem a chuva, e quando veio a chuva, ele mesmo deve ter pensado, agora ninguém me segura mais. Vai tentar pegar o vácuo para tentar a ultrapassagem.
Vai tentar o Senna chegar. Vai pra cima do Prost. Tirou pra botar por dentro. Pra Ayrton Senna, vai que vai com tudo e passa Prost. Ele passou pelo processo de passagem, né? Parecia Mônaco 84, né? Só que agora eles tinham o mesmo carro. O diretor de prova aguarda. O Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna ergue o punho. Vibra. É a vitória. Ayrton Senna do Brasil. Campeão mundial de 1988. Ayrton Senna do Brasil. A vitória de Senna. A 8ª vitória do ano. A explosão da emoção de Senna. Não desistiu, largou, teve problema, foi passando e usou todos os elementos a favor dele. E acho que foi a primeira coisa que eu consegui entender o quão especial o Ayrton era realmente. Tocou o telefone de madrugada e de repente é o Ayrton. E ele dizendo, Nuno, eu não cansei. Eu falei, Ayrton, você é campeão do mundo, Ayrton, festeja. Nós nos encontramos no café da manhã para sair para pegar o trem e eu perguntei a ele, e aí, como é que é acordar campeão do mundo? Ele falou, não sei, ainda não dormi, fiquei vendo o vídeo da corrida. Eu lembro que ele foi comemorar o título no Clube Med de Bali. E nós comemoramos muito, mas o Ayrton não comemorava nada. Ele ia dormir cedo, pô. Claro, evidente, ele estava feliz com o título, não é isso. Mas ele continuou mantendo o foco do atleta, não se permitiu relaxar. Mas eu lembro que a coisa mais, assim, emocionante, eu lembro que a gente estava olhando um laguinho de carpas, assim, e ele falou assim, olha só, tá vendo aquela carpa gorda ali? Ela não come nada, a gente joga, as pequenininhas vêm e comem tudo, porque são mais rápidas, né? Mas aquela gorda, ela ficou gorda porque ela era mais rápida um dia. E aí você vê. Boa associação. Quer dizer, ele tinha medo de ficar gordo. Desesperar jamais. E um amigo comum falava sempre que ele gostava muito de Desesperar Jamais, que era uma música que inclusive tem muito a ver, né, com a personalidade dele, porque ele não entregava o ouro nunca, né? O jogo no primeiro tempo. Eu fiquei no céu quando eu soube. Logo um dos meus heróis. Nada de morrer na praia. Eu acho que é isso. Isso é a cara dele. Eu acho que ele cantava isso internamente. E eu acho que quando ele escutou essa música, ele ficou muito feliz, porque eu acho que essa música também pertencia a ele. Desesperar jamais, cutucou com jeito, não levantam mais. Antes do final de 88, a coisa já estava assim bem difícil e o clima está muito ruim. Eles praticamente assim, um entrava no motorhome e o outro saía. Aquela recepção que o Prost deu ao Senna em 88, recebendo o Senna como um garoto prodígio, bacana, vai ajudar a equipe a crescer, ganhou um campeonato aqui legal, tal. Aquilo acabou no começo do ano porque o Prost também era um piloto muito competitivo. Alan achava que Ayrton estava recebendo tratamento preferencial da Honda, o que não sei se era verdade ou não. No final de 88, Prost se reuniu com o dirigente da Honda e ouviu dele o seguinte: as pessoas que trabalham na equipe Honda são todos jovens e eles veneram Senna porque veem Senna como um samurai. Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com o engenheiro-chefe da Honda. Ele virou para mim e disse: as qualidades morais dele e as qualidades dele de profissional são as que nós louvamos nos nossos samurais. Ayrton era uma pessoa normal, apesar de ser um super piloto e um super engenheiro. Esbravejava, sofria. O japonês tem apreço por pessoas normais que fazem coisas grandiosas. E ele ficava até 10, 11 horas da noite, meia-noite, reanalisando os dados, detalhe por detalhe, volta a volta de cada roda, e ele tinha a sensibilidade de dizer, aqui a gente pode ganhar 2 décimos, aqui a gente pode ganhar 1 décimo. E os japoneses, atônitos, não conseguiam entender como é que ele conseguia ter tanta informação e concluir essas informações que a telemetria iniciante estava dando para ele. E ele ia jantar
e levavam uns mapas dos treinos. O Galvão tentava tirar da mão dele, esconder, botar embaixo de um prato. Ele falou, não, eu preciso ver isso. Você é mal educada, vamos jantar. Cena na pole position, por dentro, Prost a seu lado. Em 89, nós tínhamos um pacto de não agressão que o Ayrton não respeitou. E ele ficou muito contrariado porque a discussão ultrapassou os limites da pista e se tornou pública. Senna vai tentando abrir o máximo nessa primeira volta. Briga só na segunda volta. Era um acordo de boca do Ron Dennis com os dois pilotos dele. Numa relagada, né, depois do acidente do Berger, o Senna desrespeitou o pacto. Quando o Senna já força para cima de Prost, já faz a ultrapassagem. Eles haviam combinado que não teria uma ultrapassagem na primeira volta, mas ali já não era mais primeira volta. Foi uma das raras vezes em que o desejo que Ayrton tinha de vencer foi maior que o espírito esportivo que ele tinha em abundância. Bandeirada para ele, para Ayrton Senna do Brasil. Brasil! Eram dois egocêntricos que queriam vencer o campeonato. Senna em suas atitudes carismáticas e simpáticas e Prost com seu jeito francês. Os dois extremos se pegando e a história que nós conhecemos. Eles não gostavam um do outro. Na prática, havia duas equipes dentro da McLaren por causa das desavenças e dos conflitos que existiam. Voltou o Senna, foi para a caixa de brita. É uma pena que dois ótimos pilotos tenham sido colocados na mesma equipe. Isso cria muitos problemas, muita irritação. Em Montreal, na tomada de tempo, Alain Prost fez a pole. Ayrton voltou para o boxe inconformado. Me pegou pelo colarinho e precisou ser afastado pelo pessoal da equipe. À noite, ele convocou todo mundo e pediu desculpas, dizendo que não queria que aquilo acontecesse de novo. Ayrton Senna. Com problemas, Ayrton Senna. No GP da Itália, Senna liderava com 30 segundos de vantagem. Mas seu motor quebrou e o Prost venceu a corrida. Fui cumprimentar o Prost e ele deu um tapa na minha mão, recusando o meu gesto. Nenhum dos dois queria aceitar uma posição vantajosa do outro. Daí a nossa ideia de sortear os motores para Senna e Prost. Ele sofria muito porque sabia que era o melhor e queria que isso fosse percebido. Mas quando começava a discussão sobre a Honda estar dando a ele melhor material, Ron Dennis estar apaixonado por ele, a McLaren apoiando e tal, a percepção de que ele era o melhor se perdia. E ele odiava isso porque era muito competitivo. Foram 2 anos muito difíceis para ele. Lembra, Gracinha? Na minha descoberta de 88. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Xuxa. Quando ela estava presente, ele parecia um garoto de colégio. E ela fala que foi o amor da vida dela. Que Senna foi o amor da vida dela. Era muito bonito de ver os dois juntos na pista. Ela toda fofa com ele. Era algo que a gente não via. A mulher do piloto. Ele ficou apaixonadésimo de 4. E a impressão que eu tenho das outras pessoas contando é que ele não queria contar para a imprensa o que ele come no jantar, nem qual a roupa preferida dele, nem nada. Começou aquela especulação que o meu relacionamento com a Xuxa era promocional, era uma jogada. Isso foi inclusive uma falta de respeito muito grande com ela. Mas, entre todas as dificuldades, o carinho e a afinidade e o sentimento prevaleceu. E a gente está muito bem. E é por aí. Obviamente, a história de Suzuka foi dramática. Ele sentiu que a política do esporte estava contra ele.
A batalha era tão intensa entre os dois que situações como aquela inevitavelmente iam acontecer. Prost só dizia, Nigel, hoje não vou abrir a porta. Eu já fiz isso muitas vezes. Prost larga melhor. Prost larga melhor, Senna vem por dentro. Prost vai assumir a ponta. De repente, Alain foi embora. Por cerca de 40 voltas, ele voou. Senna tenta outra vez chegar para encontrar o vácuo, fugiu o Prost. E Ayrton foi chegando. Foi demais. Carros iguais, os dois melhores pilotos do planeta. Absolutamente no limite. Agora é volta a volta, curva a curva, freada a freada. Era um Alain Prost das antigas, assumindo riscos de novo. Era como o Popeye comendo espinafre para ficar mais forte. Eles tinham quase batido algumas vezes, como em Portugal em 88, quando Ayrton espremeu Prost contra o muro. Acho que aquilo foi um basta de Alain, que estava se sentindo desmoralizado e finalmente resolveu se impor. Alan sabia exatamente o que estava fazendo, sabia que, tirando Ayrton da corrida, seria campeão. E pedir para piloto aliviar tanto o que está na frente quanto o que está atrás para fazer a ultrapassagem, piloto do nível do Prost e do Senna, é falar sozinho. Ele chegou na chicane, Senna meteu por dentro, vai bater, vai bater! Assim bate, o favorecido é Prost! Prost já soltou o cinto e saiu do carro campeão. E o Ayrton, desesperado, ficou acenando para os fiscais de pista empurrarem o carro dele. Vai tentar voltar Ayrton Senna, ele tem que ser empurrado, ele pede para ser empurrado. Prost desceu do carro, vai tentar voltar Ayrton Senna. O carro tem que pegar e tem que virar para voltar pela chicane. Passa Senna, volta. Volta Ayrton Senna depois da batida com o Prost. Ele vai chegando. Eu era o único da equipe conectado no rádio que falava japonês e a ordem da direção da prova era clara. Não deixe ele voltar, não deixe ele voltar. Empurrei o comissário de pista e disse, não posso fazer isso. E deixei o Ayrton sair. Vai voltar bem atrás de Nannini. Eu nunca me arrependi do que eu fiz naquele dia. Senna forçou, travou Nannini, lá vai Senna na ultrapassagem. Bandeiras brasileiras agitadas, o público de pé. Ayrton Senna, bandeiras matriculadas. Ele foi roubado descaradamente pelo Balestre, né? A área de escape é para ser usada quando você está numa situação de emergência. Aquela foi uma situação de emergência. Ele fez a coisa certa, mas o cara gafou ele. O Ayrton disse que ele era ladrão, aí ele baniu o Ayrton do campeonato do ano seguinte. O Balestre, muito magnanimamente, se ofereceu para o Ayrton a chance dele se redimir desde que ele fizesse um pedido formal de perdão. E o Ayrton não atendeu esse pedido. Aí ele falou para mim, e onde é que fica a minha dignidade? Aí eu falei para ele, onde ficou a dignidade de Jesus quando pregaram ele numa cruz, cuspiram nele, fizeram gato e sapato dele? Aí ele falou, mas eu não sou Cristo, pô. Ele voltou ao Brasil desgastado, ele era uma outra pessoa. Eu tive a impressão de que naquele momento ele queria abandonar a carreira. Quando o seu Milton me ligou em dezembro de 89, para perguntar se eu queria trabalhar, conversar, enfim, ele me explicou, o Ayrton ainda não sabe, na verdade, se vai correr no ano seguinte. Ele era realmente bem diferente de todos os outros. Ele era um piloto que tinha opinião e dava a opinião dele, para começar, né? Ele sempre dava manchete. Só que aí ele descobriu que a opinião pública mundial ficou contra ele, o Balestre. E também os patrocinadores. Um campeonato mundial sem a presença da grande estrela seria um campeonato manco. A McLaren distribuiu então um comunicado no qual Ayrton supostamente pedia desculpas por coisas que disse sobre o Balestre. E quando saiu, todos nós rimos. O que é isso? Isso não tem nada a ver com Ayrton. Eu não espero nada do Prost.
porque eu já trabalhei com ele durante 2 anos e já aprendi muito sobre ele, sobre a personalidade dele e o caráter dele. No começo do campeonato de 1990, ele parecia querer mostrar que estava começando tudo de novo para ele. E o Prost já não estava mais com ele, né? O Prost tinha ido embora para a Ferrari e veio um companheiro que era amigo há muito tempo, que é o Gerhard Berger. Eu pensei comigo, ninguém é tão difícil de ser batido. Eu posso ser mais rápido, posso andar na frente dele. Ayrton seria mais um. E você confere aí o primeiro grid de largada deste ano. A primeira pole position de Gerhard Berger logo na sua estreia. Ele era o rei da chuva e a gente estava em Phoenix. E o primeiro dia era de chuva e eu fui o mais rápido, claro. Segundo dia, pista seca e eu estava na frente de novo, claro. Pinta verde, já busca posicionamento Berger, Senna força pelo meio. Berger vem na ponta, Senna vem forçando, vem buscando posicionamento. No dia da corrida eu estava na frente. Eu bati porque o carro, como você sabe, tinha sido construído para o Prost. Só que naquela corrida pintou um tal de Jean Lézy com um carro da Tyrrell que parecia normal. E de certa maneira eu tive até que me apertar um pouco. Para mim, para as minhas características, estava devagar demais. Dar aquela sacudida nele logo no primeiro treino não foi uma coisa boa para mim. E eu nunca mais venci ele de novo. Ele já acena, já aponta, vai receber a bandeirada. Vamos ter música na primeira corrida agora. 1, 2, 3, vamos! Ayrton Senna do Brasil! Quando se tratava de ultrapassagem, os caras viam aquele carro dele atrás e reconheciam o capacete. Oh, meu Deus, é o Senna, vai me passar. Senna está vindo. Você sai da frente ou vai acontecer um acidente. A decisão é sua, porque ele já pensou e tomou a decisão dele. Senna fecha, tenta subir a ponta. Que situação difícil, situação difícil. Ele até discutia, quando ele tinha uma crítica, ele gostava de discutir, para saber se o jornalista tinha razão ou não. Agora, não podiam dizer que ele era um piloto precipitado. E ele falava comigo assim, eu não sou precipitado. Eu passo na reta, eu passo na curva, eu passo em qualquer lugar. Porque a hora que eu vou passar, Bruno, eu olho, tem um espaço para passar uma jamanta. Você vai ter que deixar ele embora. Olha aí, olha o que fez Nigel Mansell. Tirou aí o Senna da prova. Na pista, eu acho que ele era meio audacioso às vezes, né? E era levadinho, né? Porque ele, quando cismava de ultrapassar ou qualquer coisa, ele não queria nem saber. O Ayrton tinha uma coisa estranha. Ele era capaz de ser muito agressivo na pista, mas se um piloto se feria, ele era o primeiro a parar, sair do carro e correr para ver se estava tudo bem. Quando o autódromo fica quieto, muito quieto, você sabe que algo muito grave aconteceu. Foi bem atrás dos boxes. Eu corri para lá para saber se podia fazer algo e quando cheguei lá tive certeza de que Martin estava morto. Ele não respirava e seu rosto estava azulado. O professor Sid Watkins chegou e aí vi algo extraordinário. Começou a bater no peito dele e arrancou o capacete dele para poder ressuscitá-lo. Eu cheguei no centro médico e o Ayrton estava lá. Ele se preocupava com os outros pilotos. Ele pulou o muro, foi lá, foi chamado a atenção, ele não podia entrar naquela sala de médico, mas ele quis saber o que aconteceu. Ele pediu para eu não correr. Disse que o carro não era seguro porque 2 semanas antes, em Monza, eu tinha tido o mesmo problema. Fiquei de cabeça para baixo e tive de correr com o carro reserva. Ele pediu para eu não correr. Quando você vê situações como essas, você pensa realmente até quando você vai resistir a tudo isso? Se você vai passar por tudo isso e sair ileso, sair bem, não só fisicamente, mas psicologicamente. Será que, de repente, depois de tanto sucesso, não está na hora de dar um tempo? Um grande exemplo dessa dualidade
do Ayrton Senna foi quando morreu o irmão do Derek Warwick, o Paul Warwick, morreu numa corrida de Fórmula 3000. Recebemos uma carta muito amável de Ayrton, dizendo que ele era um grande piloto e que sentia muito por mim. E pela minha família. Era uma pessoa que se preocupava. Não era aquela pessoa dura e difícil da pista. Teve um sentimento que foi especial. Significou muito para minha família que uma pessoa importante como Ayrton Senna arranjasse tempo para esse tributo, dizendo que um grande piloto deixaria saudade. A única coisa que eu passei com ele em relação ao Piquet foi quando o Nelson teve um acidente nos Estados Unidos. Alguém, acho que um jornalista até estava passando um pôster para todos os pilotos assinarem, com uma mensagem qualquer, e vieram pedir para eu fazer. Claro que eu pensei, ai meu Deus do céu, como é que eu vou pedir para esse homem assinar isso? Em algum momento, que eu achei que era o momento correto, eu fui lá e falei, ó, expliquei, tem isso, tá todo mundo assinando. Eu falei, tá ótimo, me dá a caneta. A gente abriu o pôster, ele leu todos, demorou, ele estava emocionado, estava com os olhos cheios de lágrimas, porque era um companheiro, né, de profissão que provavelmente nunca mais ia correr, acho, não sei, mas ele ficou emocionado. O texto era bem simples, mas eu vi o quanto ele pensou para escrever aquilo. Tanto o risco que eu corro de acontecer uma coisa dessa, ele corre na Fórmula 1, então eu acho que nós estamos um apoiando o outro em tudo que se possa acontecer. No final da temporada de 90, mais uma vez o autódromo de Suzuka marcando a vida do Ayrton. E sempre, ele de um lado e do outro lado, a turma do Balestre. Ayrton Senna leva a vantagem de 9 pontos, leva a vantagem de uma vitória. Vale o título mundial de 1990. Ele é o pole, vai largar no lado limpo da pista, inverte a posição da pole. Ele questiona isso com os comissários e mesmo assim não mudam, botam ele para dentro. Eu estava com ele no paddock antes da corrida. Eu largaria logo atrás dele e ele disse, preste atenção que você vai ver um bom show hoje. E aí vem eles chegando, Senna vai largar por dentro, um pouco mais à frente, a primeira curva é tomada à direita, próximo na primeira fila por fora. Ele depois me disse, ou eu fazia a curva primeiro ou não tinha curva. Sobe o giro dos motores, luz verde, Senna tenta arrancar na frente, Prost largou melhor e tomou a frente Prost. Eu acho que o Ayrton viu o espaço e foi pro espaço. Ele deixou o Prost decidir. E o Prost decidiu. Tomou a frente Alain Prost, Senna força, vai por dentro. Aí a batida dos dois e aí se seguir a prova é final de campeonato. Se seguir a prova é final de campeonato. Botou por dentro na curva 1. Quem acha que não tinha que entrar era o Prost, né? Na sua maneira de pensar, era lógico. Ele acreditava que tinha o direito de punir aquele que um ano antes havia roubado o seu campeonato, o que era verdade. O Prost sabia que tinha jogado o carro em cima do Ayrton um ano antes. Tanto que eles descem do carro e um não fala com o outro. Senna e Prost, Senna das costas para Prost. Das costas para Prost. Só um louco faz uma coisa daquelas. E ele fez frio, direto. Pá, pum, pá. Resolvi o meu problema. Mas há um limite, e acho que ele ultrapassou o limite naquele dia. Para ser sincero, acho que foi provavelmente a pior coisa que já vi numa pista de corrida. Havia 24 carros bem atrás deles. Aquilo foi uma falha de caráter do Ayrton. Eu preferiria que ele ganhasse o campeonato de outra maneira. Foi uma fase triste da Fórmula 1. Foram títulos decididos com atitudes anti-esportivas. Alguém pode dizer, olho por olho, dente por dente, um troco dado um ano depois. Aqui para você, Balestre, aqui para todo mundo. Esse é um lado da Fórmula 1 que eu não gosto de ver. O
Brasil era onde o Ayrton dizia que ele recarregava as baterias dele. E essa conexão abastecia ele de energia para o resto do ano, onde ele teria que estar lá, nesse mundo onde as coisas nem sempre eram tão bonitas. Como ele ficava pouco no Brasil, quando ele chegava era um dia de festa, assim, em casa. Chegava, a criançada saía correndo, pulava em cima dele, começava a puxar o cabelo, fazia maior folia. A gente passava bastante tempo junto no verão, quando ele estava depois da temporada, e era sempre muito legal, porque ele trazia sempre um ânimo para casa, trazia sempre muita energia boa, e a gente curtia muito como criança, né? Era como se fosse um paizão, assim, sabe? Aquele que dá conselho, que dá uma bronquinha se você faz alguma coisa de errado, mas também, tipo, tirador de sarro. É muito diferente ver ele na pista, né? Trabalhando para o que ele era na vida pessoal. Ele amava todos os hobbies dele, aqueles aeromodelismos. Na fazenda ele tinha milhões, né? Cada um tinha um apelido mais engraçado do que o outro. Ele adorava ir para Angra relaxar, andar de jet ski. Quer dizer, na verdade, ele relaxava quando ele estava no Brasil. Ele conseguia se preservar de alguma forma ali. Cristine ainda ficou uns 2 anos. E eu só a via no Grande Prêmios. Ela acho que viveu um momento dele bem mais, né, bem mais intenso. Ela viveu um ano que ele estava ganhando o campeonato, que ele estava ainda ganhando espaço. Christine estava com Ayrton e eu namorava a Ana, que é portuguesa e viveu uns tempos no Brasil. Passamos muitos momentos juntos. Passamos férias no meu barco. Fomos juntos para os grandes prêmios, éramos um pequeno grupo muito unido. A Cristina é uma pessoa mais do jeitinho, assim, mais quieta, mais low profile. Eles tiveram, pela minha impressão, uma coisa assim, mais caseira. Compraram uma casa em Portugal. Ele era um cara que não bebia, ele era um cara que não ia pra noite. Quer dizer, ele era focado no trabalho dele. Meu desejo de sucesso e de vitória é tão forte, Galvão, que tudo que for necessário ser feito em termos de dedicação e trabalho para atingir o objetivo, eu coloco. Aí o Senna. Lá vai ele. Uma volta. Mihaly Ridassi aponta para ele uma volta, tá ali o Mihaly. Volta final. Ele virou 25-1, Patrese 24-7. Essa era a corrida que faltava, essa era a vitória que faltava. O Ayrton queria muito ganhar no Brasil, porque todas as vezes aconteceu alguma desgraça e não dava para trazer essa vitória para cá. Aí vai ele! Tudo conspirava para que ele pudesse até abandonar a corrida ou ser ultrapassado dentro de casa. Não, foi o contrário. Ele vai deixando misto, vai no capricho Senna, vai para quebrar mais um tabu. Senna vinha nos avisando pelo rádio sobre a perda das marchas. Começou a pular a quarta fora, da metade da corrida em diante. De repente, eu perdi totalmente a quarta, faltando 20 voltas para o final. As engrenagens, uma estava comendo os biquinhos e ia quebrar todas, então ele deixou em uma só. Fiz umas ligações depois da corrida para saber se era verdade, porque achei que as pessoas estavam exagerando. Aquilo foi extraordinário. Aí eu pensei comigo, falei, pô, eu lutei tantos anos para chegar a isso, e hoje lutei tanto, vai ter que dar. Vai pra vitória! Mihaly Ridassi! Ayrton! Senna do Brasil! De ponta ele vence em Interlagos! Aquele grito, ele comemorando, aquilo até hoje, só de falar eu me arrepio. Antes mesmo de cruzar a chegada, eu já comecei a berrar ali dentro do carro, do capacete, e fui assim. Eu pouco falei, na verdade, eu apenas fiquei gritando ali de felicidade e emoção. E acho que foi uma emoção tão grande, né? Não só pra mim, mas para todos os brasileiros e para ele, né? Tipo, você vê que ele comemora mais a vitória do Brasil do que ele comemora o campeonato dele. Vem cá, pai, vem cá, pai, vem cá! Vem cá! E ele, no final, ele levanta aquele troféu, né? Então aquilo ali me marcou muito. E ele levantando a taça e a taça, ele não aguentando.
Não há dor que possa impedi-lo de comemorar sua vitória. Todos os grandes homens e aqueles que mudam o mundo são aqueles que não pensam pequeno, que não têm medo de chuva. Seja de que tipo de chuva for. Ele era o Brasil que dava certo, ele era o brasileirinho que ganhava dos europeus, ele era o cara que fazia o povo acordar mais cedo, ou dormir mais tarde, ou não dormir. Então eu acho que ele foi e sempre será o Ayrton Senna do Brasil.